Então, boa noite de novo para todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Parashat Toledot é uma daquelas que tem muita coisa rolando, né? A gente vê Yaakov e Esav pela primeira vez, né? Esaú e Jacó, os famosos, né? Muita gente nem sabe dos nomes, mas não sabe da história. Enfim, é interessante quando você vai conversar dessa Parashat com as pessoas, né? Por que ela tem tanta importância dentro da nossa história, né? Então, ela passa por uma série de ideias que são bem complexas pra gente, assim. A gente tem muita dificuldade de discutir certas coisas dentro dessa paraxá. Eu vou tentar falar um pouco sobre todas, a maioria delas, não todas, né? A maioria dessas histórias aqui e vai ser um pouquinho complexo, mas no fim das contas isso não é verdade também, assim. Pode parecer que não vai ter nada dando certo no começo, mas a gente vai amarrar direitinho aqui, eu espero, né? No final, Bezat Hashem. Então, a primeira parte é quando a gente fala da relação de pais e filhos, né? O Abraão comenta muito essa história de que é um problema quando você gosta mais de um filho, quando você gosta menos de um filho, ou qualquer coisa parecida, né? Então, assim, aqui a gente vê uma diferença de tratamento por parte dos pais com seus filhos, né? E aí, aqui a gente tem uma expectativa específica, quando a gente vai ler a gente percebe outra coisa, no número 1, né? A gente vê que os moços cresceram, Esav tornou-se um período caçador, homem do campo, e Yaakov um homem íntegro, que habitava em tendas. Yitzhak amava Esav, porque comia da sua caça, e Rivka amava Yaakov. Tá. Qual que era a nossa expectativa aqui? Nossa expectativa é que Yitzhak, um tzadik, amasse Yaakov, que também era um tzadik. A gente sabe que Esaú, ou Esav, não era a flor que se cheire, né? Ele era um cara meio complicado e tal. Mas Yaakov não era isso. Ele, inclusive, a Torá fala, era um homem íntegro que habitava em tendas, né? Ele era um homem que estava... Ele era Yashev, né? Yoshev, quer dizer. Então, assim, qual que é o problema aqui? Qual que é a situação? Ishtam Yoshev Halim, né? Então ele vivia dentro das tendas, ele ficava dentro das tendas, ele era um homem. Tam seria simples, né? Ele é um cara tranquilo, ele era um cara que estudava. A ideia aqui é essa, né? Então de onde que a gente está tirando essa ideia, né? De por que é que ele gostava. E aí é muito engraçado que o Maharal, ele busca esse passo que fala, ele se vê obrigado a dizer que coisas como essas são um dos motivos pra gente acreditar na divindade da Torá, né? Porque uma pessoa normal, um judeu normal, se tivesse escrito a Torá, ele teria escrito que Yitzhak gostava de Yaakov. Por que diabos escrever um negócio desse, entendeu? Não faz sentido a gente falar disso, né? Se uma pessoa como eu, você ia ter botado, não, Yitzhak gostava mais de Yaakov, porque essa é a lógica que a gente devia seguir aqui, né? Veja, o nosso patriarca preferia aquele que jurou matar o outro patriarca. Quem que ia escrever um negócio desse? Ninguém ia escrever um negócio desse, né? Então, como que Yitzhak amava Esav? Essa que é a grande pergunta, né? Como que isso é possível? Yitzhak não via Esav fazendo coisa errada? Como é que funciona isso, né? E a situação piora ainda mais se a gente olhar para Malachi, que eu botei aí. O profeta Malachi fala: tem sido amado por mim, diz Hashem, entretanto dizeis: como tem sido esse amor, né? O povo reclamando para variar. Acaso Esav não era irmão de Yaakov? Diz Hashem. Entretanto eu amava Yaakov, mas não Esav, né? Aí, não importa o resto. O que importa aqui é o Hashem prefere Yaakov. Como é que é possível Yitzhak preferir Esav, né? Então, essa pergunta chama bastante atenção pra gente, né? De onde que vem essa ideia? Esav foi rejeitado ou odiado por Hashem? Como que Yitzhak pode amar Esav? Essa que é a nossa pergunta principal hoje, né? E aí outra dificuldade que a gente vai encontrar na Paraxá seria a questão da própria gravidez de Rivka, né? Ela sente os filhos mexendo na barriga, até então ela não sabia que ela estava grávida de gêmeos, né? Então ela sente uma bagunça. Os Midrashim falam assim, de que quando ela passava perto de idolatria, um deles se mexia, no caso Esav, e quando passava perto do Beit Midrash, passava perto de um lugar de estudo de Torá, o outro mexia, né? Então, esse é um Midrash, obviamente, não quer dizer que foi isso e pronto, acabou. Não, é um jeito de entender como é que funcionava essa ideia, né? E no número 3 a Torá fala uma coisa muito interessante. E Hashem disse, ela vai procurar uma resposta e pergunta para Hashem, o que é que está acontecendo aqui? E Hashem, mais ou menos, ela tem
A discussão de se isso é uma profecia ou não é para um outro momento, mas vamos encarar aqui hoje como uma profecia. Hashem disse: 2 nações há no teu ventre, 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais do que a outra se fortalecerá, e a maior servirá à menor. Tá? Então, Hashem falou para ela, e aí a segunda pergunta que surge é: Yitzhak sabia dessa profecia? Sabia dessa conversa? Né? A gente também vê que Esav, a gente viu ali no começo que Esav cresceu para virar caçador, enquanto Yaakov é homem de tendas, né? E aí o passo que vem logo em seguida é bem estranho, né? Quando a gente fala de amar, né? Fala amor por causa de uma coisa. Então, aqui a gente tem uma assimetria que não é normal também. Por que é que não fala que Rivka amou Yaakov por causa disso? Ou então falou Yitzhak amava Esav e Rivka amava Yaakov. Por que tem uma falta de simetria aqui, né? Falta de simetria em geral indicam algumas coisas pra gente, né? A primeira é: isso aqui tem que ser entendido, né? Qual é a razão pela qual Yitzhak gostava? Por causa da comida, tá? Mas Rivka ama sem razão nenhuma, né? Por quê? Qual que é a relação entre Yitzhak e Yaakov, por exemplo? Não tá falando, a Parashá não fala de 2 relações só. De Isaac com Esaú e de Jacó com Rivka, só. A gente não vê as outras. A gente meio que vê um desenvolvimento, uma relação entre os outros dois, né? Entre Yaakov e Esav, entre os irmãos. Mas quanto a relação com os pais, a Torá meio que se mantém em silêncio, né? E aí no número 4, a gente vê uma parte que é interessante também, né? Eu achei engraçado que só um adendo aqui. A tradução desse passo número 2 é gigantesca na Torá da Sefer. Eu não sei porquê, mas é grande. Enfim, vocês podem ver que é um passo bem curtinho aí. E disse: eis que agora envelheci. Isso é Yitzhak chamando Esav para conversar, né? Eis que agora envelheci, não sei o dia da minha morte. Agora, pega, número 4. Rogo tuas armas, tua espada e teu arco, e sai ao campo e caça para mim alguma caça. E faz-me manjares como eu gosto, e traz-me e comerei. Para que te bendiga minha alma antes que eu morra. E Rivka estava escutando quando Yitzhak falou a Esav, seu filho, e foi-se Esav ao campo para caçar uma caça e trazer. O que acontece aqui depois? O que acontece aqui depois é que Rivka escutou essa história e fala assim: opa, agora é o momento de resolver o problema. Ela vai até Yaakov e fala: você vai se vestir de seu irmão, né? Aquela história, né? E eu vou fazer a comida que teu pai gosta. Você traz lá 2 bichos lá dos nossos mesmo, não tem muito problema, né? Mas o que fica fácil de assumir aqui quando a gente lê essa história até aqui, né? Que talvez houvesse mesmo uma preferência por Esav. Por quê? Ele sente que ele tem que abençoar alguém, que ele tem que passar o legado pra frente, e ele vai abençoar o filho favorito dele. Só que a gente tem um problema com isso aqui. Qual que é essa bênção que é passada? Alguém já se deu o trabalho de olhar para a bênção que Yitzhak daria para Esav, no caso? Vamos dar uma olhadinha nela rapidinho. Número 5. E Deus, Bereshit, no capítulo 27. Que Deus te deu o orvalho dos céus, o melhor da terra é a abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos, curvem-se ante ti nações. Seja senhor de seus irmãos e te reverencie os filhos da sua mãe. E os que te maldisserem sejam malditos, os que te bendisserem sejam benditos. Eu vou deixar a próxima parte para daqui a pouco, tá? Tem alguma coisa espiritual aqui? Tirando a parte quem te maldisser vai ser maldito e quem te bendisser vai ser bendito. Tem alguma coisa espiritual aqui? De fato, assim, você fala assim: isso aqui é espiritual. Não tem. Não tá faltando alguma coisa aqui? Tá faltando alguma coisa. A gente vai chegar nessa coisa aqui daqui a pouco. É uma bênção física. Ele tá falando que você tenha muita comida, que você ganhe muito dinheiro, que você seja muito poderoso e que tenha medo de você e tudo. Isso não é espiritual, tá? Praticamente não tem nada. Então é uma bênção que está associada à fisicalidade desse mundo, né? Mas a gente ainda tem um problema, porque logo em seguida o que acontece? Yaakov entra, né? Quem recebeu essa bênção na verdade foi Yaakov, não foi Esav.
né? E aí o que acontece aqui? Quando Esav chega, Yaakov saiu já, Esav fala assim, pô, vim ser abençoado. Aí Isaac até toma um susto e fala assim, não, já dei a benção, como assim? Como é que funciona isso? Né? E olha só como é que é o diálogo deles. Na segunda parte do 5 aí. Quando Esav escutou as palavras de seu pai, que não ia ter mais bênção, soltou um grito muito grande e amargo e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Essa redundância que tem aí, abençoa-me a mim, é de propósito, tá? Gama ni avi, né? Então assim, o que é que tá acontecendo aqui? Ele tá pedindo a bênção e o pai dele fala o quê? E disse, e teu irmão veio com esperteza e tomou a tua bênção. Não tem bênção mais. Só tem a dele, agora eu não vou te dar a dele. Então não tem outra. E aí a gente vê no final qual é a bênção de Yaakov, no final da Parashá, número 6. Quando Yaakov tem que fugir porque Esav promete que vai matar ele, o que é que ele fala? Número 6. E Deus cheio de bênçãos te abençoe. E que Deus cheio de bênçãos te abençoe, te faça frutificar e te multiplique. Qualquer semelhança com uma outra é mera coincidência. E que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Avraham, a ti e a tua descendência contigo, para herdar as terras de tuas peregrinações, que Deus deu a Avraham. Essa é completamente diferente da outra. Essa é completamente diferente da outra. Ó, te dê bênçãos, abençoe, faça frutificar e multiplicar, multidão de povos. Todas essas são promessas que Hashem fez para Avraham. E aí logo depois ele deixa muito claro qual que é a bênção que está sendo passada. Abraham que Hashem fez para Avraham, que Avraham passou para Isaac, ele está passando agora para Yaakov. Essa bênção sempre foi de Yaakov. Ela não era não é a bênção do primogênito que a gente está falando aqui. A primeira, vamos chamar de bênção do primogênito. Aquele pegou, que era para ser de Esav. Tá? Aqui é a Birkat Avraham. Aqui é a que importa. Aqui é a que vai virar povo de Israel. Tá? É aquela bênção que saiu, que foi de Hashem para Avraham, de Avraham para Isaac e agora passa para Yaakov. Essa não é a bênção do primogênito. Né? Não é o caso aqui é um caso de como se fosse uma primogenitura espiritual. O primogênito espiritual é Yaakov, não é Esav. Então, as intenções de Yitzhak ficam muito mais claras quando a gente observa as coisas dessa forma. Como assim? Quem que era o herdeiro de Avraham? Era ele, Yitzhak. Mas quem que era o próximo herdeiro nessa fila? Era Yaakov. Então essa bênção que era de Yaakov mostra o que pra gente? Mostra que na cabeça de Yitzhak existem duas bênçãos muito específicas. Uma para o sucesso físico e uma para o sucesso espiritual. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Yitzhak conhecia muito bem os dois filhos que ele tinha. Ele sabia qual era o filho mais espiritual, ele sabia qual era o filho mais físico, vamos dizer assim. Né? Rivka, por outro lado, ela acreditava em outra coisa. Rivka acreditava que quem precisava dessas duas bênçãos era Yaakov, não. Então, a visão de Rivka era diferente. Por quê? Por que a cabeça dela era diferente? A cabeça dela era diferente porque ela sabia de uma coisa que até agora, pelo que a gente está vendo, Yitzhak não sabia. Né? E outra, quando ele recebe a bênção, quando Yaakov recebe a bênção, a gente começa a perceber uma espécie de uma mutação, por falta de palavra melhor, de Yaakov. É uma mudança. Essa mudança, ela pode inclusive ajudar a gente a entender a pergunta do começo. Né? Que foi, como é que alguém com a grandeza espiritual de Yitzhak pode amar mais a alguém como Esav, vamos dizer assim, e querer abençoar essa pessoa. Né? E a gente tem uma série de explicações para essa ideia aqui. Né? Yitzhak, vou dar um exemplo aqui. Yitzhak viveu com uma pessoa que era parecida com Esav, com Ishmael. Ishmael também virou caçador. Né? E isso também era um contraste ali na casa deles, com a espiritualidade do próprio Yitzhak. Né? E talvez ele tenha visto em Esav uma chance que ele tinha de consertar um relacionamento que nunca existiu com Ishmael, vamos dizer assim. Né? Ou
um problema que foi criado pela falta de relacionamento entre os dois, né? Então essa conexão Esav e Ishmael é bem interessante, porque ela fica mais clara ainda, porque Esav, depois de casar com 2 mulheres que desagradavam aos pais, decidiu casar com uma das filhas de Ishmael, né? Então existe uma conexão muito clara entre os dois. E aí, a gente costuma inclusive dizer que Yitzhak representa aquilo que a gente chama de Midat Hadin, né? Ou seja, a força, a justiça, né? Ele carrega esse atributo com ele, né? A gente fala dos 3 atributos dos patriarcas, né? A gente fala de Hesed Levraham, né? Da bondade de Abraão, da força ou da justiça de Yitzhak, a gente fala da verdade que carrega Yaakov, né? Emet le Yaakov, né? Então, Yaakov tem esse processo de carregar a justiça, a verdade, enquanto Yitzhak carrega a justiça, a força, né? E o filho forte dele, efetivamente, seria Esav, porque ele é um caçador e tudo mais, né? Então tem todo esse aspecto também. Mas se a gente voltar a Yaakov, a gente pode perceber claramente que ele é afetado pela bênção que ele pega do irmão. E aí, o exemplo disso mais óbvio é que ele teve que fugir de casa, né? Ele teve que fugir de casa, então essa é a primeira mudança pela qual ele passa. Mas para onde que ele vai quando ele sai de casa? Ele vai para casa de Lavan, né? E lá, o que ele tem que fazer? Ele vira um homem do campo, né? Ele vira quase um agricultor, ele vira um pastor, né? Ele vira um homem do campo. Porque ali ele tem que trabalhar porque ele quer casar com Rachel. E depois tem que trabalhar mais ainda porque ele casou com Leia e quer casar com Rachel, né? Tem toda essa história aí. Então, Esav era o homem do campo. Quando Yaakov pega a bênção, ele tem que virar o homem do campo. Ele tem que adotar essa postura. Isso pode, de novo, apontar pra gente as intenções de Yitzhak, né? E a gente tem um verso bem legal na semana que vem, na paraxá da semana que vem, que diz assim, número 7, lá no capítulo 30. E Yaakov veio do campo de tarde e Léa saiu a seu encontro. Essa história aqui, né, é uma daquelas, né? Reuven achou, um dos filhos de Léa achou as flores que a gente chama de Dudaim, acho que ele traduz como jasmim em português, mas não é jasmim, chama Dudaim, são essas flores que aparentemente tem algum efeito para engravidar, assim, ajuda a mulher a engravidar, né? E aí a Rachel, que ainda não teve filho, quer porque quer os Dudaim, e aí ela troca a noite, que uma noite era de cada, né, vamos dizer assim, ela troca a noite com Léa, né? E aí Yaakov veio do campo e Léa, e aí a mim virás, pois te aluguei com os Dudaim, essa tradução é ótima, de meu filho. E ele esteve com ela aquela noite, né? Então, aqui a gente vê o quê? Daqui a pouco a gente lê o resto aí. Fica claro que Yaakov passou por essa... É sutil, mas fica claro. De onde que Yaakov está vindo? Do campo. Ou seja, ele estava trabalhando, né? Então, essa transformação aqui, ele faz... A gente vê ele virando homem do campo aqui, né? Quando ele volta e se encontra com Léa, né? Acontece isso. Mas antes da gente continuar aqui, a gente tem que dar uma olhada no que acontece quando, na paraxá dessa semana, Esav volta do campo. Porque Esav também é um homem do campo. Então ele tem que voltar do campo, né? Número 8. Capítulo 25, diz lá. Yaakov havia cozido lentilhas e Esav veio do campo. Ele estava cansado. Esav disse a Yaakov, enche minha boca, rogo-te, dessa coisa vermelha. Ou seja, ele não sabe nem o que é comida, ele só quer que enfie na boca dele o negócio. Pois estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E Yaakov disse, vende tão claro como o dia tua primogenitura para mim. Beleza, você quer? Me dá tua primogenitura aí. E Esav disse, eis que caminho para a morte, de que me servirá a primogenitura? Dramático, né? Bem dramático. E Yaakov disse, então jura-me, de forma clara como o dia. E jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Yaakov. E Yaakov deu a Esav o pão e cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. E Esav desprezou a primogenitura. Isso é importante, essa frase é importante. Quando a gente volta lá pro número 7, a gente vê o que aqui? Beleza. Quando Esav volta do campo, ele volta cansado. E ele volta achando que tá morrendo. E ele de alguma forma despreza a primogenitura dele. Quando Yaakov volta do campo, ele se encontra com Léa, vai para a tenda dela, e aí Deus escutou a Léa, concebeu e deu no segundo passo.
e deu à luz a um quinto filho. Ela já tinha tido 4, né? E Léia disse, Deus deu a mim o pagamento porque dei minha serva a meu marido. E chamou seu nome Issachar. Esse português não faz sentido nenhum, mas aí a gente não vai entrar nessa discussão. E Léia concebeu mais uma vez e deu à luz ao sexto filho para Yaakov. E Léia disse, Deus deu a minha boa parte. Ela fala isso porque a ideia é que cada mulher tivesse o mesmo tanto de filhos, mas ela vai ter muito mais do que as outras, né? Dessa vez meu marido habitará comigo, pois lhe dei 6 filhos, e chamou seu nome Zevulun. Beleza. Por que é que isso aqui tá junto aqui? Por que é que eu tô chamando a atenção para esses 2 filhos em específico? Issachar e Zevulun são a chave para a gente entender como Yitzhak pensava. O que tem a ver? Essa é a pergunta agora, né? O que tem a ver? Número 9. Bereshit Rabbah, no Midrash diz o seguinte. Ih, faltou aí, eu esqueci de botar. Mas ele tá falando da alegria de Zevulun, tá? Porque aparece na última... tá aí o Pasuk, né? O Pasuk tá aí, Devarim 33:18, né? Que Zevulun aparece alegre e depois aparece Issachar. E aí o Midrash vai perguntar, por que é que Zevulun aparece antes de Issachar, sendo que ele veio depois, né? E aí o Midrash fala, Zevulun aparece antes novamente, mas ele recebe sua alegria do conhecimento que Issachar obtém nas tendas da Torá, graças a seus esforços e trabalho. Facilitar a busca por Torá é equivalente a estudá-la. O que é que o Midrash quer dizer com isso? Né? Issachar era um homem de tendas também. E Zevulun, um homem do campo. Só que Issachar ficava em casa estudando a Torá, enquanto Zevulun saía para trabalhar. E Zevulun voltava com comida, alimentava o corpo do irmão, e quando eles sentavam para comer, Issachar ensinava o que estava aprendendo para Zevulun. A gente tem uma troca aqui, né? Então tinha por um lado o alimento físico vindo por parte de Zevulun, e o alimento espiritual vinha por parte de Issachar aqui. Mais ainda, se a gente for falar da ordem da marcha, depois vocês podem olhar lá, eu não botei porque senão vai ficar muita coisa. A ordem da marcha ou do acampamento das tribos, você vê uma situação interessante. Issachar e Zevulun estão no mesmo quadrante. Não só estão no mesmo quadrante, como quem fica no meio dos dois é Yehudá. É Judá. Então o trabalho de Zevulun e a Torá de Issachar protegem a realeza. Protegem a espiritualidade. Tá? E parece que Yaakov deveria ser quem nessa história? Deveria ser Issachar, deveria ser o homem das tendas. Enquanto Esav sairia para trabalhar. Talvez a ideia de Yitzhak fosse a mesma que a gente acabou de ver aqui. Um trabalhava por um lado espiritual, enquanto o outro trabalhava pelo outro lado físico. Mas juntos, eles consertavam o que tá destruído no mundo. E essa bênção do físico, que era para Esav, faz sentido agora. Enquanto a bênção espiritual para Yaakov também faz sentido. Né? Os dois, na cabeça de Yitzhak, deveriam trabalhar juntos para criar uma coisa muito maior do que essas duas coisas separadas. Né? Mas Rivka entendeu uma coisa muito importante. Ela ouviu de Hashem que isso não ia dar certo. Ela ouviu isso. Hashem disse para ela isso, que isso não aconteceria. Né? E aí, Rivka entende que Yaakov não poderia contar de forma nenhuma com Esav. O que ela faz? Você vai ter que assumir os dois papéis. Então você vai lá pegar a bênção. Né? Não tem, para realizar o sonho de Yitzhak, precisava de esperar mais um pouco. A gente precisava de outra geração ainda. A gente começa a criar esse caminho a partir de Issachar e Zevulun depois. Né? Que não se concretizou ainda, inclusive. A ideia de Yitzhak era certinha, mas tinha um erro. Não ia ser Esav e Yaakov que iam realizar. Sendo que Yaakov parte da casa dele, sai da casa dos pais, já com o objetivo de cumprir os dois caminhos, de seguir os dois caminhos. O do campo de Esav e o das tendas dele mesmo, de Yaakov. Então a gente justificou meio que mais ou menos Yitzhak aqui agora, né? Mas tem uma explicação bem mais profunda para isso tudo, e essa explicação faz com que a gente entenda melhor outra parte da Torá que a gente já leu aqui,
E aí fica bem difícil de entender. Se a gente voltar lá no 8, fica bem claro qual que foi. Essa história da primogenitura. A primeira análise é a fácil aqui, o que eu já ouvi 20 vezes as pessoas falando, é: coitado do Esav, ele tava passando mal de fome. Ele foi enganado. Inclusive essa tradução aqui fala, foi com esperteza, né? Que Yitzhak fala pra essa... Com esperteza, né? Então parece que foi todo um plano mirabolante, né? Que de alguma forma Yaakov se aproveitou do irmão que se vê obrigado a vender a própria primogenitura, né? Pro irmão que não faz nada, que só fica em casa. Mas de novo, a sutileza da Torá aqui é grande, tá? A Torá fala o quê? Esav tá cansado, né? Yaakov havia cozido lentilhas e Esav veio do campo. Ele estava cansado. Cansado de quê? Porque quando a gente vê Yaakov, ele já chega sendo exigido uma série de coisas e ele vai. Não tá falando que ele tá cansado quando ele tá voltando do campo. Quer dizer que ele não trabalhou? Pode ser. Mas ele tá cansado de quê? O natural seria dizer, pô, cheguei, tô cansado. Tá cansado. Mas olha só o que ele fala. Enche, no segundo passo, enche minha boca, rogo-te dessa coisa vermelha, pois estou cansado. Já falou que tá cansado. Por que você tá repetindo que tá cansado? O normal não seria falar, pô, eu tô com fome, né? Não seria também eu tô com fome? Eu tô faminto? Cansado de quê? E agora a gente reverte para Yaakov. Ponto de vista de Yaakov. Como que ele cresceu? Vamos supor que essa visão do pai fosse aberta, que todo mundo sabia que era isso. Pelo menos ali no ambiente todo mundo sabia que era isso que ele estava pensando. Então ele cresceu num ambiente no qual o pai dele diz para ele que eles têm que trabalhar juntos, que nem foi com esse Sahara Zevulun mais na frente. Um trabalhando físico, o outro trabalhando espiritual, para que a gente consiga aqui elevar o mundo como um todo, né? É uma visão maravilhosa. Mas vai passando o tempo, a mãe que antes apoiava o discurso agora começa a falar outra coisa. Esav não vai te ajudar, não. Você vai fazer sua parte, ele não vai, então você vai ter que fazer as duas. Então ele vive meio que dividido. Cada um pensa de um jeito. E ele tem uma dúvida na cabeça dele. O que ele vai fazer? Qual dos dois está certo? Meu pai está falando uma coisa e minha mãe está falando outra. Mas aí aqui é o divisor de águas. Esav chega e fala, me dá aí de comer. Aí não, pera aí. Essa comida não é pra você. Não só não é pra você, você devia estar trazendo comida pra mim. A regra não é essa? Então o que ele fala? Beleza, se você quer comer, você tem que me dar a tua parte também. Porque se você não vai fazer a sua parte, eu vou ter que fazer. Né? E aqui é que é o ponto. Ele tinha que ter trazido a comida e não o contrário. Só que por que é que depois dessa inversão de papéis, né, a gente vê um problema? Por que é que Esav não tá fazendo a parte dele? Né? E aí Yaakov é obrigado a perguntar, tá, já que eu tô fazendo sua parte, eu tenho direito à sua parte também. Né? A visão do nosso pai não é a certa, mas assim a profecia da mãe. Né? E Esav chega falando, eu não vou assumir responsabilidade nenhuma, esse que é o ponto. Esse cansado dele é cansado das próprias responsabilidades. Ele não vai assumir e ele passa a responsabilidade para frente. E Yaakov não está negociando, ele está simplesmente avisando qual vai ser o desfecho das ações de Esav. Só. Do que Esav está cansado? Das próprias responsabilidades. E a gente é obrigado sempre a falar disso. Alguns midrashim citam que não existe um ato violento ou um crime ou uma atrocidade que Esav não tenha cometido na vida dele. Mas tem uma coisa que é bem interessante quanto a isso. A Gemara, número 10, Bava Batra, 16b, diz o seguinte. Esav não rebelou-se, pergunta na verdade, não rebelou-se durante a vida de Abraham, porque está escrito, Esav veio do campo e estava cansado. O que isso tem a ver com Abraão? Aí a gente fala, existe um costume dentro do judaísmo que quando se cozinha lentilha é um sinal de luto. Aqui a Gemara explica, foi ensinado em uma baraita, no dia que Abraham, nosso patriarca, faleceu, e Yaakov, nosso patriarca, preparou lentilhas para consolar Yitzhak, seu pai. Então Abraham tinha acabado de morrer. Aqui.
Tá? Então ele tá fazendo comida pro pai deles, não é pra ele. Não é um lanche que Yaakov tá fazendo. Então eles estavam de luto. O que acontece a partir daí? Cansaço pode ser sintoma de depressão. Tá? Então Esav entra numa espécie de uma depressão, porque ele está cansado. Ele está cansado por nada. Então ele é um sinal de depressão. Se ele está cansado, pode estar cansado da pressão, do papel que ele tem que cumprir, cansado do sonho do pai dele. E o que é que causa esse cansaço? Esse cansaço vem da morte de Abraham. E segundo o Midrash, o pensamento de Esav seria algo do tipo: Abraham era um tzadik, ele morreu. Mas Nimrod, que era um rachá, que era uma pessoa ruim, também morreu. Então todo mundo morre. Por que eu vou viver que nem Abraham se eu posso viver como Nimrod, que era um cara horrível? Né? Então, quando ele fala eu tô pra morrer, ele tá falando do que ele tá pensando. Ele não tá falando que ele tá morrendo. Não é o drama. Tem a ver com o próprio pensamento dele. Ele tá pensando na morte. Já que eu vou morrer também, eu não preciso dessa responsabilidade. Eu não preciso fazer nada pra ninguém. Me dá essa comida aí porque eu já desisti. Tô nem aí. Então quando ele fala assim, pô, tô pensando em morrer, pô, tô nem aí pra esse seu negócio aí. Paciência. Fica com esse trem aí. Então agora a gente entende um pouco o comportamento, até o comportamento de Yaakov. Ele percebeu que não estava dando certo, ele percebeu que ele ia ter que fazer tudo. Então ele age. De novo, volta a perguntar lá do começo. Como é que Yitzhak não entendeu isso? Ele não tinha que ter visto isso e entendido. Ah, mas ele era cego. Tá, paciência. Todo mundo, né? A gente precisa de algumas dicas para entender essa ideia aqui. A primeira coisa é essa cegueira que eu acabei de citar. De onde que vem a cegueira de Yitzhak? Ah, Yaakov fica cego também, sim, mas ele fica cego velho já. Ele fica cego porque ele tá doente. Né? E os Rahamim, eles sempre, para explicar, os sábios sempre voltam para um ponto específico na vida de Yitzhak para explicar alguma coisa que acontece com ele. A Akedah. O sacrifício é sempre o ponto de retorno, vamos dizer assim. E o que acontece lá? Vamos voltar para a perspectiva de Yitzhak. Ele está preso, amarrado, ele está com o pescoço esticado, esperando o pai dele passar a faca no pescoço dele. Ele está pronto para fazer parte de uma situação que é muito maior do que ele. Né? Ele está sendo uma oferta para Deus. E agora, os Midrashim, eles vêm para dizer uma série de coisas. Um diz que os anjos choraram, e aí as lágrimas caíram nos olhos dele e ele ficou cego por causa disso. Outro vai dizer que quando ele olha para cima, ele olha para os céus, ele vê a presença divina. E normalmente quem vê a presença divina fica cego. Então ele fica cego também. Né? De novo. Ah, como assim? Lembra a história lá da Torá, né? Recebimento da Torá. O povo fala, pede pra ele parar de falar, pelo amor de Deus, e fala você, Moshe, pra gente, porque senão a gente vai morrer. Então é mais ou menos a mesma ideia. Outro vai dizer o quê? Que a alma dele saiu do corpo e foi pro Gan Eden. Pra que ele não morresse ali, tipo assim, pra que ele não tivesse no corpo na hora que Abraham fizesse o negócio. Né? Então ele foi pro Jardim do Éden e volta depois. Mas independentemente da interpretação, a gente pode dizer uma coisa. A vida de Yitzhak nunca mais vai ser a mesma. E ela vai ser sempre afetada pela Akedah. Sempre vai ser afetada pelo sacrifício. Tá? E aí, desse dia em diante, a gente vê que a visão de mundo de Yitzhak é completamente diferente das outras. Ele vê as coisas muito diferente dos outros. Ele vê o mundo por esse prisma de ter passado por isso. Seja porque viu a presença divina, seja porque os anjos cegaram ele, ou seja porque ele viu o Gan Eden. E o passuco que vem logo depois da Akedah é muito intrigante. Muito mesmo. Número 11. É logo em seguida. É logo em seguida. O que é que acontece? Número 11. A Torá diz o seguinte: Avraham voltou a seus moços e levantaram e foram juntos a Beersheba. Cadê Yitzhak? Só Avraham que voltou? Óbvio que não. Não foi só Avraham que voltou, né? Mas só ele é citado no passuco. O que isso quer dizer? Isso é uma ideia pra gente
de que é como se Yitzhak nunca tivesse descido da montanha. Parte dele fica lá. Não só a visão, mas a cabeça dele. A visão dele em todos os sentidos fica lá. Né? Tudo que ele olha a partir de agora passa por esse prisma. Qual é a próxima vez que a gente vê Yitzhak? Aí é legal. Número 12. Capítulo 24. Yitzhak saiu para rezar no campo nas horas da tarde. E levantou seus olhos e viu, e eis que vinham camelos. E Iriv calçou seus olhos e viu Yitzhak e deslizou do camelo. Ela meio que caiu do camelo, né? E disse ao servo: quem é esse homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: é meu senhor. E tomou o véu e cobriu-se. É isso que vem, daí que vem a história de botar o véu, né, na hora de casar e tudo mais. Né? Ok. A gente precisa prestar atenção no próprio nome de Yitzhak. Yitzhak vem da palavra de Serok, né, que é ri, né? Porque Sara riu, né? Mas tem uma coisa de novo sutil no nome de Yitzhak que significa muita coisa. Yitzhak é Serok mais um Yud. O Yud em geral no hebraico é indicativo do futuro, do tempo futuro. Ou seja, o nome de Yitzhak significa ele vai dar risada. No futuro ele vai dar risada. Ele vai rir no futuro. E isso significa que ele tem os olhos dele voltados para um objetivo só. Para o futuro. Essa é a perspectiva dele. Ele é afetado por tudo aquilo que ele viu na montanha. De novo e de novo. Ele vai continuar afetado por tudo isso. Ele vê as coisas como elas devem ser. Não como elas são. Ele vê as coisas da perspectiva da perfeição. Do aperfeiçoamento. A gente tem um passo lá em Terrilim que se refere a Yitzhak e a visão dele. Número 13. Salmo 126. Cântico de ascensão, que a Hashem nos trouxe de volta a Sion. O que é isso? Era messiânica. A nós, seus exilados, nos parecerá estar sonhando. Nosso semblante estará cheio de risadas. E a nossa boca vibrará em cântico. Então a gente vai rir muito. Quando? Quando chegar a hora em que tudo vai ficar melhor. E essa é a visão de Yitzhak. O Talmud ele deixa claro que esse verso ele se refere ao fim dos dias. E no fim dos tempos, a gente tem toda aquela história de que Yaakov e Esaú e Jacó vão se juntar, vão trabalhar juntos, e essa é a visão de Yitzhak. Outro momento importante para o entendimento qual que é aqui? O campo. A gente está citando campo várias e várias vezes. Yaakov ele vira um homem do campo. Esaú era um homem do campo. Yitzhak reza do campo. O que acontece quando Yaakov entra vestido com a roupa de Esaú? Acontece uma coisa muito bizarra. Se ninguém percebeu isso ainda, é muito estranho. Número 14. E chegou e beijou, e sentiu o cheiro das roupas, e abençoou e disse: veja, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que Hashem abençoou. O campo, na visão de Yitzhak, é um lugar abençoado. Ele acabou de falar isso. Mas todos os Hachamim, todos os sábios acham essa frase dele muito estranha. E o Midrash faz uma pergunta que é difícil. Midrash Bereshit Rabbah, número 15. Rabi Hanan disse: poucos aromas são tão desagradáveis quanto o cheiro de bode que estava naquelas roupas. Quem já deu uma cheirada num bode sabe que é meio difícil. Aí, olha a pergunta que Rabi Hanan... Mas ele o abençoa, ele fala assim: nossa, que cheiro bom. Alguém que gosta de cheiro de bode? Então, aí é muito interessante. De onde que vem isso? Né? E é uma pergunta muito justa que ele está fazendo. Yitzhak sente o cheiro, e para ele é maravilhoso, mas é o cheiro de bode. E ele ainda fala que é o cheiro do campo abençoado por Hashem. O que é esse campo? Que cheiro é esse que ele está sentindo? Qual é a lógica disso que ele está falando? O que esse campo tem a ver com isso tudo? Né? Já vou chegar no Midrash Tanhuma aí. Aqui, de novo, a gente tem que lembrar lá do começo. A gente tem que voltar lá pro Gan Eden agora. Né? Qual foi o mandamento que Adão recebe logo depois que eles são expulsos do Gan Eden? Né? Depois da história toda da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ter que trabalhar o campo. Esse é o teu mandamento agora. Você vai ter que trabalhar o campo. Yitzhak talvez tenha entrado no Gan Eden ou tenha visto a presença divina. Ele entende esse aperfeiçoamento do campo talvez melhor do que qualquer um. Yitzhak quer voltar para o estado antes da transgressão de Adão e Rava.
E para fazer isso, ele precisa o quê? Elevar o campo, ele precisa elevar o físico. E essa missão foi a mesma missão recebida por Adão e Chava depois dessa história toda. Né? Transforme o campo num local abençoado por Hashem. Essa é a história toda. Né? E esse campo teria que ter um aroma como o do Gan Eden. E é para isso que ele quer voltar. Essa é a situação que ele quer. Quando Yaakov entra nos aposentos do pai dele, com aquela roupa fedendo a bode, Yitzhak cheira o filho e sente o cheiro do Gan Eden. E aí ele fica muito feliz. Fala, aqui tá a joia. Né? Ele sempre entendeu uma coisa. Isso, de novo, volta nessa ideia. Ele sempre entendeu. O filho espiritualizado, quem que é? É Yaakov. Ele era o cara que ia seguir os passos do pai espiritualmente. Avraham também, né? Avraham também, ele seguiria também os passos de Avraham, né? Então o que é que Yitzhak esperava de Esav? Nada. Yitzhak esperava de Esav que ele fizesse algo que Yaakov não tinha capacidade de fazer. Esav era um homem do campo, um homem do mundo físico. Claro que Yaakov estava conectado com o espiritual, isso é evidente. Mas se ele conseguir fazer com que Esav, que é um homem que está praticamente 100% conectado com o mundo físico, se conectar à espiritualidade dele, aí isso já é diferente. Isso tem o potencial de mudar o mundo daí. Não é mais a mesma historinha. Isso, para usar a palavra da moda, o tikkun. O tikkun do mundo, o tikkun olam, para consertar o mundo, e isso vale hoje ainda, a gente precisa conectar as nossas espiritualidades. A gente tem que favorecer as nossas espiritualidades. A gente tem que falar com Hashem, ouvir as palavras dele, estudar a Torá, meditar, aperfeiçoar suas características e trabalhar. Para elevar o mundo, a gente tem que ajudar aqueles também que não estão conectados. Quando aqueles que não estão conectados começam o processo, o mundo começa a se aperfeiçoar também. Yitzhak entendia o quê? Yaakov carrega em si o cheiro do Gan Eden. Ele se senta, ele estuda a Torá, ele é um homem de tendas. Mas Yitzhak é um cara ambicioso. Não, beleza. Ele tem, mas eu preciso do outro agora. Ele quer elevar o físico. No primeiro encontro com o Rivka, ele está fazendo o quê? Ele está rezando no campo. Ele está tentando fazer isso. Né? E o que ele faz quando ela chega? Ele leva ela para a tenda da mãe, que é um lugar altamente espiritualizado. O maior profetiza e tudo mais. Esav, por outro lado, está no campo. E se existe espiritualidade no campo, tudo pode ser levado. Yitzhak aqui na nossa paraxá, ele vê Esav entrando, né, com o aroma do Gan Eden, ele pensa, consegui o que eu queria fazer. Mas quando Yaakov sai e Esav entra, o que diz no Midrash? Olha aqui, Midrash no número 15. Quando Yaakov entrava em um aposento, o aroma do Gan Eden o acompanhava. Um cheiro tão agradável que acalmava a mente. Porém, quando Esav entrava, Gehinom, o inferno, se revelava. Então, quando Yaakov sai e entra Esav, entra o cheiro do inferno junto com ele. Tanto que Yitzhak se assusta e pergunta, quem é você? Que eu não conheço. É Esav. E aí Yitzhak treme, entende que antes era Yaakov e que agora já era. Não vai dar. Vamos ter que esperar mais um pouco. Yaakov que trouxe o Gan Eden para ele, não vai ser Esav que vai ajudar a levar o mundo agora. Isso ainda vai demorar um pouco mais. Yaakov vai ter que ter os dois lados dentro dele ao mesmo tempo. E Rivka entende isso desde o começo, né? Que Yaakov não era aquele que segura o calcanhar. De novo, o nome dele vem de segurar o calcanhar do irmão, Yaakov, né? E é engraçado, se você for olhar, tanto Yitzhak quanto Rivka chamam Esav pelo nome, Esav de Esav. Mas Yitzhak chama Yaakov pelo nome, enquanto Rivka só chama ele de meu filho. Por que ela não chama ele pelo nome? Porque ela entende que ele não é só Yaakov. Ele não é uma pessoa que é definida por estar segurando no calcanhar do irmão.
Ele entende que Yaakov é aquele que vai carregar dentro dele tanto o físico quanto o espiritual. E Rivka estava certa. Yitzhak acertou, por sua vez, em quase tudo. O plano estava certo, a visão estava certa, o entendimento dele estava certo. Mas a aplicação não deu. E o que a gente tem a ver com tudo isso? Apesar de ter sido... Assim, eu já pararia aqui, mas o que isso tem a ver com a gente? Duas coisas são importantes. A primeira é que a gente tem que entender Yitzhak aqui. E é tentar ser um pouquinho mais como ele. Mesmo que o jeito dele tenha feito alguma coisa dar errado. Ele é capaz de olhar para um homem como Esav, que é visto pelos profetas como um rachá, por exemplo aqui, que a gente viu lá em Malachi, né? Ele é um assassino, os Midrashim acusam ele de praticamente tudo. Mas Yitzhak ainda vê uma coisa, potencial. Um potencial que não se realizou, um lado bom que não aflorou, mas ele viu o potencial e esse lado bom que teve, que tinha como florescer. Não aconteceu, mas talvez no futuro aconteça. Porque, segundo a profecia, vai trabalhar junto com Yaakov. A gente pode sim ter um pouquinho de Yitzhak dentro da gente. E olhar para as coisas, né, de cima da montanha, igual o Yitzhak olha. Olhar para o futuro, abraçar o potencial das pessoas e ajudar isso a aflorar um pouco mais. Porque é assim que a gente faz o Tikkun. Aí eu volto para a história do conserto do mundo. Né? É assim que a gente faz. Eu, Ravi Abraham Pam, no número 16, botei para vocês um pedacinho do comentário dele sobre os dias atuais. É brilhante essa frase dele. Dado o estresse e a tensão da vida moderna, muitos estão irritados e deprimidos. Isso pode fazer com que pessoas digam coisas das quais se arrependam. Devemos manter tudo isso em mente e considerar todas as situações. Ou seja, deixa. Pensa bem. Às vezes ela se arrependeu, conversa de boa. Não precisa estourar na outra porque ela foi desagradável com você. Ou porque ela está fazendo alguma coisa errada. Ou porque... Não precisa. Então, ter esse olhar. Não, essa pessoa tem um potencial que só ela tem. Só ela pode fazer. Só Esav. Por mais que Yaakov tenha tomado para si o caminho de Esav, só Esav ia poder completar o caminho de fato. Né? E é engraçado a gente pensar nisso, porque Yaakov é um cara que tenta o tempo inteiro ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto que quando eles se encontram de novo, depois que já casou com a Rahel, com a Leia, e ele sai da casa de Lavan, Esav se vê em Yaakov, ele fala assim, você agora é parecido comigo, você também tem um monte de coisa, você quer ter um monte de coisa. Você é parecido comigo, vamos andar junto. Aí ele fala assim, não, agora não dá mais. Eu vou pro meu lado, você vai pro seu. Porque eu tô equilibrando como eu posso essas coisas. Você tá só carregando seu peso. Outra coisa que todos nós hoje devemos ser como Yaakov. Tentar unir o físico e o espiritual. Trabalhar, estudar a Torá. Desenvolver as nossas espiritualidades e tentar ajudar os outros. Mas ainda tem que trabalhar. Né? Eu sempre cito essa ideia aqui. Se você for ver a lista, o checklist, vamos dizer assim, para você ser do Sanedrin na época da Guemará, era impossível. Tá? Uma das coisas você não podia ser muito velho nem muito novo. Você tinha que ter filho com uma idade específica, novo ainda. A gente estava falando de filho aqui no começo, né? E você tinha que trabalhar, ou seja, você não estudar a Torá e trabalhar. Então você tinha que cuidar dos seus filhos, da tua família e ainda servir no Sanedrin, ainda servir na corte, sem ganhar um centavo da corte. Tem outros tantos ainda. Esses são os que pra gente é fácil de olhar e falar assim, tá, isso aqui é muito difícil de fazer. Tinha que saber 70 línguas. Se tiver uma pessoa que sabe 70 línguas, hoje eu já vou aplaudir. Obviamente não são 70 línguas, são 70 dialetos e tal. Porque eles tinham que ouvir os relatos na língua da pessoa. Na língua que a pessoa falava melhor. Então eles tinham que ouvir sem nenhuma barreira. Né? Então, a gente tem que aproveitar. Né? A gente tem que pensar nisso. Trabalhar, estudar a Torá, desenvolver a espiritualidade, desenvolver nosso físico também. Né? Então, para que o físico não seja tão ancorado. Não ancore tanto, na verdade, o espiritual. Porque o físico atrapalha o espiritual.
E vamos aproveitar também para nas próximas semanas, e a Ebli Neder mesmo, ver como até Yaakov lidou com isso. Né? Mas ele, assim como nós, não teve escolha. A gente tem que tomar essas duas porções e viver com elas. Né? Mas sempre como Isaac, com os olhos voltados para o Gan Eden. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência. Agradeço muito aí.